Já imaginou ter um negócio em um lugar onde ninguém vai te assaltar, ninguém vai pedir para comprar depois, você vai ganhar mais que 10 mil euros por mês e poder usufruir de toda a qualidade de vida na Europa? É, meu caro, Portugal é a bola da vez e nunca ficou tão fácil você emigrar para lá agora. Eu sou Milton Barcelos e eu vou te dar 10 razões para poder você mudar para a Europa como empresário. Então se inscreva no canal, ative as notificações que no final desse vídeo eu quero te dar um bônus muito especial. Portugal está localizado a oeste da Península Ibérica, ao sul da Europa. O que significa isso? São países mais quentes. Ao contrário da América do Sul, os países que estão mais ao sul são mais frios. Mas na Europa, os países que estão ao norte que são mais frios. O que acontece? A maior parte dos países na Europa está sofrendo com a sua população envelhecida. As empresas precisam crescer, têm instabilidade econômica e precisam de gente para trabalhar. Então hoje os países, principalmente Portugal, têm aberto grandes oportunidades para as pessoas trabalharem. A economia é estável e esse é o primeiro ponto que nós vamos falar hoje, a inflação baixa. A inflação é o que mede o valor das coisas. Quando você vai no supermercado e na segunda-feira está um preço e na quinta-feira está outro preço, significa que a inflação aumentou e o valor dos produtos subiram. Já na Europa, isso é mais equilibrado. Então, quando você vai no supermercado e compra um litro de leite por 50 centavos, o que significa? Significa que daqui uns 6 meses, esse leite também vai estar a 50 centavos ou vai ter uma pequena variação. Esse controle de inflação permite que você tenha controle dos seus custos e isso ajuda muito no desenvolvimento do seu negócio, porque você não vai repassar custo para o seu cliente, você não vai ter que absorver prejuízo e essa é a primeira vantagem de você ter um negócio aqui em Portugal. Inadimplência zero. Sabe quando aquela pessoa chega para você e fala assim: não tem como eu comprar isso aqui e pagar semana que vem? Ou divide para mim 2, 3 vezes? Pois é. Uma vez eu vi um caso de uma pessoa que chegou numa loja aqui em Portugal e aí chegou pro atendente e falou: você tem como dividir para mim 2 vezes? E ele falou: o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Por quê? Na Europa é muito difícil as pessoas dividirem as coisas. É impossível você ver a pessoa indo lá comprar e pagar em 30 vezes uma coisa. Por quê? Porque eles não têm essa cultura. Então, o europeu ele tem uma cultura de eu só vou comprar aquilo que eu tenho dinheiro para pagar. Lembre-se, não é o que eu posso pagar, é o que eu tenho dinheiro para pagar. O que acontece? Você vende, o cliente paga e você não corre risco de não receber. Então você tem um negócio onde você vai investir dinheiro, você vai ter garantia do seu retorno. Por quê? Porque o cliente, às vezes, comprou e já pagou. E muitas vezes o cliente paga antes de receber. A maior parte dos negócios são assim. Então a sua inadimplência é zero. Chega desse negócio de ficar vendendo a prazo e as pessoas não tendo dinheiro para pagar e você tendo que absorver prejuízo, repassar esse custo para os clientes que pagam. Enfim, inadimplência é zero. Segurança de porta aberta. Olha, uma das principais coisas que eu percebi quando eu vim para Portugal para começar negócio foi que todas as pessoas têm suas portas abertas com tranquilidade, você não vai correr o risco de ser assaltado, você não vai correr o risco de alguém chegar com uma arma e querer roubar o seu caixa ou roubar a sua loja, porque as leis funcionam, o sistema de segurança pública é muito eficiente e você não tem problema. É lógico que ainda tem uma questão cultural, que o próprio europeu já tem essa mentalidade de respeitar a cidadania, de respeitar todos ali, então você tem uma grande vantagem de ter um negócio que ninguém vai ali assaltar você. Eu mesmo tenho funcionários que trabalham à noite, fecham caixa, andam à noite na rua com seus telefones e dinheiro para depositar no banco durante a noite e não tem nenhum problema. Então a segurança de porta aberta é uma das principais vantagens de você ter um grande negócio em Portugal. Mercado carente de atendimento. Uma das coisas que aconteceu em Portugal nos últimos anos foi que existiu uma grande demanda turística. Só para você ter uma ideia, Portugal é um país que tem 10 milhões de habitantes. Em 2019 recebeu mais de 20 milhões de turistas. Então você imagina, é muita gente chegando para todo lado. E as próprias empresas não têm a maneira adequada de atender todo mundo, é muita gente. Então
as empresas carecem de um atendimento muito bom. Por mais que eles tenham um atendimento bom, ainda tem muitas coisas que podem melhorar. Nós brasileiros temos toda essa grande flexibilidade e somos bem animados para ter um bom atendimento. Claro, temos muitos concorrentes nas empresas no Brasil. Então, uma grande vantagem que a gente pode oferecer é o quê? É a nossa flexibilidade, o nosso carinho, o nosso trabalho com atendimento. Então, isso é um diferencial e eles amam isso. Todos os gringos, estrangeiros, todos eles amam a maneira como nós atendemos. Visto de empresário e nacionalidade. Como eu disse no começo do vídeo, isso é um visto de empresário. O visto de empresário te permite ter um cartão de residência, que é a autorização para você viver no país. E olha que interessante, depois de 5 anos que você tem esse cartão, você tem direito à nacionalidade portuguesa. E o que significa isso, Milton? Significa que você tem portas abertas para um mundo inteiro onde Portugal tem uma relação diplomática melhor do que o nosso país. Então, o ideal quando você faz o seu visto de empresário é aguardar os 5 anos, fazer tudo certinho, pagar seus impostos, fazer a sua empresa funcionar sem nenhum problema. E aí você tem direito à nacionalidade e isso pode fazer você ir para outros países da Europa, países dos Estados Unidos, Canadá, onde você quiser, porque aí você tem outras oportunidades em vista. Impostos fixos e custo baixo. Duas das vantagens principais como empresário, aí nós estamos falando de números, são os impostos e os custos baixos do trabalhador. O que acontece? Existem 2 impostos em Portugal. O IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é o máximo 23%, e o imposto de renda, que chega em torno de 27%, dependendo de quanto você tem de rendimento. Tá? O que acontece? No Brasil nós temos aquele monte de imposto que parece uma grande tabela periódica, né? Que a gente não entende nada, aquele monte de sigla e tal. Então aqui você só tem 2 impostos. E esses 2 impostos fazem com que você tenha previsibilidade do que você vai fazer dentro do seu mês, do seu ano, onde você vai investir, o que você tem que pagar, porque são essas grandes vantagens. Detalhe, o Estado ele te ajuda ainda com esses impostos, porque se você pega esse imposto e declara, você consegue resgatar ele ainda. Olha que beleza! Isso é uma grande vantagem dos impostos. Outra grande vantagem é os custos de funcionário. O salário é relativamente baixo, claro, são 750 euros hoje, em 2022, mas você também dá alguns outros benefícios aqui para o funcionário e acaba ajudando isso. Mas relativamente no custo geral da empresa, o salário é baixo e ajuda você a ter uma grande vantagem no seu negócio sem ter problemas trabalhistas, por exemplo. Fature em euro e viva bem. Como eu disse no começo do vídeo, você vai ganhar até mais que 10 mil euros. Inclusive, eu aconselho você a assistir esse vídeo aqui que está na descrição, que fala exatamente sobre os negócios que podem te dar até mais de 10 mil euros em Portugal. Uma das grandes vantagens de você ganhar em euros são 2. A primeira é que você tem acesso a coisas que você não teria na América do Sul, no Brasil, tá? Uma delas é você pode ter um iPhone, um carro, uma casa por preços realmente que você consegue pagar. Você pode viajar por toda a Europa se você quiser por preços acessíveis. Outra coisa é, se você tem negócios na Europa e ganha em euro, o euro é uma moeda muito forte, então se você quiser estar no Brasil ou em qualquer outro país mais barato, você tem os seus rendimentos em Portugal e isso é muito vantajoso. Acesso a toda a Europa. Uma vantagem incrível é que quando você tem um negócio em Portugal, não significa que você está limitado a vender só para Portugal. Você pode vender para qualquer país membro da União Europeia, o que te aumenta um leque gigantesco. Isso é, se você acha que Portugal é pequeno para você, meu irmão, céu é o limite. Você tem toda a Europa para poder expandir. Basta você ter um plano de negócio adequado para isso, mas é possível, porque eu tenho vários cases de pessoas que conseguiram começar seus negócios em Portugal e expandir por toda a Europa. Isso é, você tem chance de faturar ainda mais euros durante todo esse período e todo esse tempo que você estiver trabalhando na Europa. Saúde e segurança pública acessível e de qualidade. Sem dúvida, uma das maiores e mais especiais vantagens é a questão de saúde e segurança na Europa, como eu já disse lá na questão das lojas. Mas em geral, você tem acesso à saúde tranquilamente, você vai no hospital, você vai nas escolas, as escolas têm um nível assim, magnífico para as crianças, são escolas integrais que começam de manhã, terminam à tarde.
os pais têm ali a flexibilidade de conseguir trabalhar o dia todo e se dedicar sabendo que seus filhos estão em escola de qualidade. Tem um serviço privado? Tem um serviço privado para quem prefira, porque aí tem mais alguma coisinha ou outra ali que seja diferente, mas em geral, tanto a saúde como a educação são os maiores exemplos de que realmente funcionam aqui em Portugal. Então assim, quanto a isso você não vai ter problema, você vai estar num nível elevadíssimo porque você está tendo toda a cultura e ensinamento europeu, que é onde é o berço de todo o conhecimento que a gente tem hoje. Expansão de mercado e logística. No outro ponto que eu falei sobre expansão para a Europa, isso é uma coisa que você já pode ir mais além, tá? Em relação à logística, o que eu quero dizer? Portugal é um país onde tem as melhores estradas da Europa. Isso é, você tem acesso a todo lugar. Como existe escassez de produtos e serviços e tal, como eu já disse antes, você consegue ter empresas em várias cidades, tá? E você consegue atender através da logística ali, dos seus carros, do seu transporte ou transporte terceiro, todos os seus negócios. Isso é, desde cidades como Porto, que está a mais ou menos a 300 km de Lisboa, ou Algarve, que está a mais de 200 km de Lisboa, você consegue atender tudo isso, porque é um país, só para você ter uma ideia, do tamanho de Pernambuco. Então, você tem acesso a tudo isso, por quê? Porque o Estado investiu em todo o sistema de logística e transporte. Agora, tem outro lado. Se você quiser ter uma empresa de logística e transporte, aqui é o seu lugar. Por quê? Porque o acesso é incrível e várias pessoas compram esse serviço. O europeu não tem a cultura de ter carro, de ter o próprio transporte. Então eles preferem pagar para alguém fazer, porque aí eles não precisam ter o carro, porque o transporte público funciona muito bem. Então se você quer ter uma empresa de logística para fazer mudança, transporte de mercadoria de pessoas, aqui é o lugar. Tanto que a maior parte dos motoristas de Uber, né, de entrega, são brasileiros. Por quê? Porque é um grande serviço e nós temos essa flexibilidade, nós temos esse conhecimento de conseguir ir nos lugares e descobrir os lugares. Isso é uma grande vantagem que nós temos. E então, tá gostando dessas dicas? Eu vou pedir para você se inscrever nesse canal aqui e ativar suas notificações. Eu vou falar por quê. Nós vamos começar um grande programa de imigração legal e vamos mostrar todas as vantagens e o passo a passo para você viver na Europa, ó, certinho, tá bem? Então se inscreva, tá? Ative as notificações e, por favor, curta esse vídeo, porque é muito importante pra gente. Como eu disse no começo do vídeo, eu vou te dar o bônus. O que é esse bônus? Visto D2 para empresários. Muitas pessoas ficam assustadas com o visto D2. Acham que é difícil, que não vai ser aprovado, que Portugal não vai querer você aqui. Então o que eles fazem? Pega o avião, vem como turista e pronto. Entra numa fila de 2 anos para se legalizar. É isso mesmo, meu amigo, são 2 anos que está levando para se legalizar. Isso porque a pessoa não quis fazer o procedimento correto. Esquece esses vídeos que falam para você fazer isso. Não é o jeito certo. O certo é você fazer o processo do visto D2, que é para empresário. Não é difícil, o governo tem prazo para entregar, enquanto que no outro caso, o governo não tem prazo para entregar. Então, meu amigo, não entre numa cilada. Porque se você entrar nessa cilada, você está lascado. Então faça o visto D2, tá? Aqui tem um vídeo de como que faz o visto D2. Você não precisa de ninguém, você não precisa pagar ninguém para fazer. É óbvio que se você quiser uma assessoria, tem assessoria para fazer. Mas se você não quiser, você pode fazer tudo sozinho, tá bem? Eu indico a você fazer o visto D2 como empresário. Não arrisque como turista. É errado, não vai dar certo, vai atrasar a sua vida e você não vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer. Vai passar raiva, vai ter gente que vai montar em você. Então, meu amigo, eu tô te falando com toda sinceridade e o meu conselho para você é: faça o visto D2, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do nosso canal. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Temos aqui outros vídeos na descrição de como migrar legalmente, como fazer o visto D2, quais são os 10 negócios mais rentáveis em Portugal, tá? Então, galera, por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, comente e compartilhe. Aliás, eu vou pedir uma coisa para vocês agora. Comenta aqui qual negócio que você quer ter em Portugal. Ou se você pretende vir a Portugal, ou se você quer vir a Portugal, qual é a sua dúvida? Pode escrever aqui que eu vou responder para vocês, tá bem? Valeu, obrigado e ó, bem-vindo à grande família Imigra.